Oi, pessoal. Boa noite, ou qualquer horário que vocês estejam vendo essa aula. Bom, resolvi gravar desse jeito hoje para ver se fica melhor, vendo a minha cara, para a explicação ficar melhor. Se não ficar bom, alguém me avisa. O único problema seja que talvez o slide fique menor, né? E talvez isso atrapalhe a visualização. Qualquer coisa, alguém pode me avisar. Então tá bom. Vamos continuar nossa revisão. A última aula foi da professora Thaís, foi de verbos. Lembrando que a gente só está revisando matérias que são importantes para o vestibular, que caem mais. Orações, que é o que a gente vai ver hoje, é uma matéria assim, essencial, não só para o vestibular, mas para tudo. Para você entender gramática básica, você tem que entender orações, e isso com certeza te ajuda no vestibular. A gente vai lembrar algumas coisas, e principalmente orações coordenadas e subordinadas, que cai bastante no vestibular da UEL. Como vocês vão ver, eu trouxe só questões da UEL hoje, e a gente vai resolver bastante questão. Vamos ver orações. Primeiro, só lembrando, o que é oração? Toda frase que contém um único verbo. Um único verbo. Se você vê um verbo, quer dizer que aquilo é uma oração. Um verbo, uma oração. Dois verbos, duas orações. A partir disso, o que é um período? É um conjunto de uma ou mais orações, ou seja, de um ou mais verbos. Uma oração só é um período? Sim. Duas orações juntas é um período? Também. Período é tudo que tem oração, seja uma ou sejam mais. Orações contêm verbos, períodos contêm orações, uma ou mais, independentemente. Sobre os períodos, só lembrando essa parte, por isso que eu estou indo rápido. Período simples é a frase que contém apenas uma oração. Então, uma oração é um período? Sim, um período simples. E o período composto? São duas ou mais orações juntas. Uma oração é período simples, duas orações, período composto, três orações, período composto, e assim por diante é período composto. Ok? Ainda sobre o período composto. E aí entrando realmente em orações. Quando um período é composto, ou seja, quando existem duas ou mais frases, cada uma com um único verbo, ele pode ser composto por coordenação ou por subordinação. Nós já vimos isso, só relembrando. Por coordenação, as orações não dependem uma da outra. Elas estão só colocadas juntinhas. Uma, duas, três, só colocadas juntas. Por outro lado, quando o período é composto por subordinação, aí a segunda, a terceira, enfim, as orações depois da primeira dependem da oração anterior para existir. Elas exercem um papel em relação à primeira oração. Pode ser de sujeito da primeira oração, pode ser de objeto, pode ser de complemento. A gente vai relembrar tudo isso agora. Ok, vamos começar por período composto por coordenação. Orações coordenadas. Elas estão juntas, elas não dependem uma da outra. Elas estão apenas unidas. Unidas por uma conjunção, como está aí. Lembram que a gente falou disso? As conjunções que unem essas frases, quando você vê um período que tem duas orações, ou seja, dois verbos, e você vê que essas orações só estão juntas, elas não dependem uma da outra, para você saber qual que é a classificação dessa oração, você precisa ver a conjunção que está unindo elas. Essa conjunção pode ser 5 coisas: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. Dependendo da classificação da conjunção, a segunda oração, a que vem depois da conjunção, é chamada de oração coordenada aditiva, oração coordenada adversativa e assim por diante. A primeira oração é sempre chamada de oração principal. Lembramos? Então tem um exemplo aí embaixo. Eu dormi e sonhei com minha mãe. Tem dois verbos, certo? Dormi e sonhei. Ou seja, tem dois verbos, duas orações diferentes. Eu dormi e sonhei com minha mãe. A conjunção que está unindo elas é a conjunção e. A conjunção e é uma conjunção aditiva, ela adiciona uma ideia. Ela só coloca mais uma ideia. Por isso, a oração eu dormi é a oração principal. E a oração sonhei com minha mãe é uma oração coordenada aditiva. A adversativa tem as conjunções mas, porém, contudo. Alternativa, ou, ora. Conclusiva,
portanto, explicativa, pois. A gente lembra dessas conjunções. Vamos resolver alguns exercícios. Esse aqui é da UEL de 2013. Analise o período "Nunca houve tanta gente acima do peso, nem tanto preconceito contra gordos", e assinale a alternativa correta. Primeiro de tudo, nunca houve tanta gente acima do peso. Tem um verbo, houve, uma oração. Nem tanto preconceito contra gordos. É outra oração, porque o verbo está oculto. Seria nunca houve tanta gente acima do peso, nem houve tanto preconceito contra gordos. O verbo está suprimido. Nunca houve tanta gente acima do peso, nem tanto preconceito contra gordos. Esse nem não poderia ser e nem? Sim, é exatamente isso que ele quer dizer. E nem tanto preconceito contra gordos. O e também está suprimido, ele está escondido. A segunda oração apresenta a elipse do termo peso, portanto a ideia expressa em relação à primeira oração é de oposição. Tudo errado. O termo peso não está suprimido, o que está suprimido é o verbo. E a ideia não é de oposição, é de adição. Está justamente concordando e adicionando outra ideia em relação à primeira oração. Essa está incorreta. A gente já sabe a correta, está grifada aí. Há um período composto no qual a segunda oração apresenta a ideia de adição em relação à primeira. Certíssimo. O nem é a mesma coisa que dizer e, nem, tanto preconceito. É aditivo. Letra C. O período apresenta o uso inadequado dos elementos coordenados nunca e nem presentes nas duas orações. Não tem nada inadequado no uso do nunca e do nem. Essa está incorreta. O nunca está no lugar certo, é um advérbio de tempo, e o nem está fazendo aí o papel de conjunção aditiva. Letra D. Os termos nunca e nem, apesar de estarem em orações diferentes, possuem o mesmo valor semântico indicativo de tempo. A palavra-chave nessa alternativa é tempo. O nunca realmente indica tempo, é um advérbio de tempo. Nunca. O nem não indica tempo, ele indica negação, mas ele não tem nada a ver com tempo. Então essa está incorreta. E letra E, para expressar valor aditivo na segunda oração, é necessário o emprego da conjunção e junto à conjunção nem. É tudo que a gente falou até agora. É necessário? Não, mas ela está aí, ela está escondida. Então, não é necessário. A compreensão da frase não é comprometida suprimindo a conjunção e. Então, essa está errada. A letra é a B. Mais uma questão. Tem um texto, a gente não precisa ler o texto. A gente só precisa lembrar dessas frases que eu sublinhei. São 4. Verde, laranja, azul e rosa. A gente vai indo e voltando para a gente ver melhor. Eu coloquei em 2 slides, porque senão fica muito texto em uma slide só. Acerca de trechos do texto, considere os exemplos quanto à presença de oração coordenada e assinale a alternativa correta. A gente tem que ver esses 4 exemplos que estão no texto, sublinhados, e ver quais deles são orações coordenadas, ok? 1. Os germânicos dividiram as cidades. Tá aí em laranja. As fronteiras perderam força, os germânicos dividiram as cidades. Vamos achar os verbos. Perderam, uma oração, e dividiram, 2 orações. Essas orações dependem uma da outra? As fronteiras perderam força, os germânicos dividiram as cidades? Não, são 2 orações separadas e elas estão juntas, com uma vírgula no meio. Elas são coordenadas? Sim, elas estão apenas juntas. Não tem conjunção. Só isso, elas continuam sendo coordenadas. Então, a 1 está correta. A gente já elimina a alternativa C e E. 2. E luta contra o domínio do espanhol. Tá em azul. A poderosa região da Catalunha ainda mantém seu idioma vivo e luta contra o domínio do espanhol. Vamos ver os verbos. Mantém e luta. 2 verbos, 2 orações. Mantém seu idioma vivo e luta contra o domínio do espanhol. Novamente, elas não dependem uma da outra, elas estão juntas apenas, e a conjunção no meio delas é a conjunção e. O que isso quer dizer? Que a segunda oração está adicionando uma ideia à primeira. De fato, a Catalunha mantém seu idioma vivo e, além disso, luta contra o domínio do espanhol. É uma oração coordenada aditiva.
Então, a 2 está correta também. A gente aí ficamos entre a alternativa A e D. Vamos ver se a 3 está correta. Os índios perderam sua língua e cultura. Está em verde. Dominados, os índios perderam sua língua e cultura. Só tem um verbo aí, que é perderam. Dominados não é um verbo. Quer dizer, é um verbo, mas não é uma oração aí. É só um aposto para índios. Os índios dominados poderia estar entre vírgulas depois de índios também, entende? Então só temos uma oração. Os índios perderam sua língua e cultura. Então não tem como ter oração coordenada, porque a gente só tem uma oração. A 3 está incorreta, a gente ficou com a alternativa A. Ok, vimos orações coordenadas, resolvemos exercícios, vimos como cai na UEL. Agora, sobre as orações subordinadas, lembrando, quando há duas ou mais orações e as orações dependem da oração anterior para existir, ok? Elas fazem um papel em relação à oração anterior. Temos 4 tipos: as substantivas, as adjetivas, as adverbiais e as reduzidas. As substantivas é quando essa segunda ou essa terceira oração faz o papel, é como se ela fizesse o papel de um substantivo. Você poderia tentar substituir ela por um substantivo. Daí, quando ela vira uma oração, ela é uma oração subordinada substantiva. Ela faz o papel de um substantivo. As adjetivas fazem o papel de um adjetivo, da mesma forma. Ela é uma oração, mas ela está fazendo papel de adjetivo para a oração anterior. A adverbial, mesma coisa, papel de adverbial para a oração anterior. E a reduzida, ela na verdade não é uma oração completa. Ela é um verbo no particípio, no infinitivo ou no gerúndio, a gente já vai ver isso, que se você desenvolver, vira uma oração, ok? As substantivas, lembrando, podem ser objetivas direta, quando faz papel de objeto direto, objetiva indireta, quando faz papel de objeto indireto, subjetiva, quando faz papel de sujeito, predicativa, quando faz papel de predicativo do sujeito, completiva nominal, quando ela completa um nome pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, e apositiva, quando faz papel de aposto. Lembrando que a positiva normalmente vem depois de 2 pontos. Nas provas sempre vem depois de 2 pontos, então é super fácil de identificar. As adjetivas podem ser explicativa, quando ela vem entre vírgulas, e restritiva, quando ela não vem separada da oração principal. As adverbiais aí à direita podem ser 1 milhão de coisas, como vocês conseguem ver. Mas, basicamente, pode indicar causa, pode indicar uma concessão. Uma concessão é um apesar disso. Condicional é se acontecer tal coisa, condição. Conformativa, comparação, pode indicar uma consequência, pode indicar uma finalidade, uma expressão de tempo e proporção, à medida que, na altura que, enfim. E as reduzidas, como eu falei, podem ser um verbo que esteja no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, que você consegue desenvolver e transformar ele numa oração. E aí você sabe que ele é uma oração reduzida de infinitivo, de gerúndio, de particípio. Ok? Só lembrando bem rápido, pessoal. Isso eu acho, a gente já falou bastante, né? Teve aula só sobre isso, teve unidade só sobre isso. Qualquer coisa que não lembrar sobre especificamente esses nomes que são bem chatos, que são muitos, inclusive, volta lá na aula e relembra rapidinho. Questões. Vamos ver como cai no vestibular. Acerca dos recursos morfossintáticos presentes no texto, o tímido, em suma, é uma pessoa convencida de que é o centro do universo e de que seu vexame ainda será lembrado quando as estrelas virarem pó. Considere as afirmativas a seguir. 1. Em o tímido, em suma, é uma pessoa convencida, a oração funciona como principal. O tímido, em suma, é uma pessoa convencida. Só tem um verbo. É uma oração. Nesse período, nessa frase que foi apresentada no enunciado, ela é a oração principal? O tímido, em suma, é uma pessoa convencida de quê? De que é o centro do universo. Então, essa primeira oração é a oração principal, e a segunda oração, de que é o centro do universo, é o objeto indireto dessa oração principal. É uma pessoa convencida de quê?
de que é o centro do universo. Objeto indireto. Então, essa primeira é, sim, a oração principal. Ela está subordinando outra oração. A 1 está correta. A gente elimina a C e a E. 2. A oração de que é o centro do universo funciona como complemento nominal do adjetivo convencida.